Irmãos, boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra motivacional para a tua vida. E que palavra é essa? A palavra do Senhor, ela vai dizer em Hebreus 4, versículo 12, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva é aquilo que traz vida para a sua vida. E eficaz é aquilo que dá certo. Se você não prospera, é porque você não segue a palavra. Se você não prospera, é porque você não segue a palavra. É porque você não é fiel a Deus. Porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. E sinal de que Deus está com uma pessoa, irmãos, é quando ela prospera. Se você prospera, se as coisas para você estão dando certo, é sinal de que você está agradando a Deus. Agora a pessoa não tem prazer em ser um dizimista fiel, não gosta de ofertar, reclama de voto na igreja. Como você vai prosperar? Você não vai prosperar. Por isso que a Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis 18 que Abraão, ele foi dizimista. Ele ofereceu o dízimo para o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Não tinha genealogia e nem tinha descendente. Mas do mesmo jeito, Abraão, porque o dízimo não é dinheiro. O dízimo é fidelidade. Quando você entende que você tem que ser dizimista, que você tem que ofertar, que você tem que ter uma vida íntegra, reta, temente a Deus, as coisas vão dar certo para você, as coisas vão fluir. Agora, por aí, tu vê o camarada empurrando um carro velho, você vê um camarada com uma bicicleta de pedalar que nem existe mais, você vê o camarada com o carro gastando mais dinheiro com coisa velha. Por quê? A sua mente, você tem que ser fiel a Deus, você tem que ser dizimista, você tem que ser manteneiro. Agora não, se junta com os ímpios para falar mal de dízimo, se junta com os ímpios para falar mal de oferta, se junta com os ímpios para falar mal de voto. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Por isso que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não, é à força. Quando você entender que o céu é prioridade na sua vida, você vai prosperar. Quando você entender que as coisas só vão acontecer na sua vida, na sua casa, quando você se posicionar, não é o que você quer, é o que Deus tem para a sua vida, é o que Deus tem para a minha vida. Então a Bíblia, ela é bem clara. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo, então ela nunca vai entender o que é dízimo, o que é oferta. Tem pessoas que não têm nem o Espírito Santo e ocupam cargos na igreja. Então você não vai servir pelo que você tem, não. O reino do céu, o que Deus disse para Moisés? Se esse povo ouvir e guardar o que eu tenho para eles, eu vou livrar eles da praga, da peste, da enfermidade. Quando você entender que você tem que ter fidelidade com Deus, quando você entender que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Isso tudo se resume, eram 10 mandamentos, hoje é 2. Amarás o teu Deus acima de tudo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você não vai prejudicar o teu irmão, sua irmã. Se você ama a Deus, você vai amar o teu próximo como Deus te amou. Por isso que a Bíblia, ela é bem clara. Então você vai buscar o quê? O reino do céu. Você que bebia, não pode beber. Você que se prostituía, não pode mais se prostituir. Você que tinha 2 mulheres, vai ter que largar uma e casar. Você sabe que você não pode estar de frente da obra na fornicação, amaziado na fornicação. Você que serve a Deus vai parar de falar mal dos outros. Porque quando você busca o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Por que Deus não gosta de repetições de palavra? Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Salmo 37, versículo 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele sabe o que vai fazer na sua vida. Ele sabe o que você necessita. Não precisa você estar, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo. Não. Como diz aquela música, deixa acontecer naturalmente.
Por que Deus não gosta de repetições de palavra? Porque a maior coisa é seu filho. Se você dá uma ordem para o seu filho vai cumprir aquela ordenância. Então, quando você entender que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, as coisas vão dar certo para você. Quer prosperar? Seja fiel, tenha compromisso, tenha responsabilidade com a verdade. Não é o que eles dizem, não é o que eles fazem, é o que Deus fala de você. Ana deixou no altar aquilo que ela não tinha. Então, às vezes você diz assim, eu vou dar o meu leite. Não, mas se Deus mandar você sacrificar o seu leite, você vai sacrificar. Pastor, eu vou dar o dinheiro do meu aluguel? Não, mas se Deus mandar você dar o dinheiro do seu aluguel, você vai dar. Pastor, eu vou dar o dinheiro da minha casa. Sim, você vai dar o dinheiro de comprar a sua casa. Por quê? Porque Ana deu para Deus aquilo que ela não tinha. Então não é o que você vai fazer, é a sua fé, é a sua confiança. Louco, se pedires a tua alma hoje, o que você tem para oferecer? O que eu tenho como bispo para oferecer a Deus? Deus não tem prazer no sacrifício, mas na obediência. Bispo, Deus mandar aqui uma oferta para o Senhor, para a tua obra. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere e te engrandeça. O próprio Cristo, ele foi testemunha de que, profeta? O que ele disse? O que Cristo disse? Aquela viúva foi a que mais ofertou, porque deu o que ela tinha, irmão. Não o que sobrava. Deus não quer sobra, Deus não quer resto. Você prioriza tudo, mas não prioriza a sua casa, não prioriza a obra de Deus. Sempre quando você colocar os seus fazeres, as suas vontades maior que a obra de Deus, você vai perecer. Você vai perecer. Porque quando você entender que é melhor obedecer do que sacrificar, quando você entender que Deus não tem prazer no sacrifício, mas sim na obediência. Pai, Luzia, Deus abençoe. Então, irmãos, tenha fé, sirva a Deus, né? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele a paz, e o mais ele fará. É você entregar a sua vida a ele. Larga a bebida, larga a prostituição, larga o adultério, larga a vida de pecado. Até quando vai viver com 2 homens, com 2 mulheres? Alcoólatra, beberrão. É isso que você é, um beberrão. Sábado e domingo o cara tá bebendo, mas no culto de libertação vou lá buscar reza. Sabe o que você vai buscar? Uma espada de justiça. Deus vai te matar, seu infeliz. Bebe de segunda a sexta. Chega terça-feira com libertação, quer estar na igreja. Bebe de segunda a segunda. Onde está o temor e o tremor? Entre os calaçabe, entre os reminai. Me responde. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Busca primeiro o reino. Busca primeiro fazer a vontade de Deus, depois as suas. Não coloque as suas vontades, os seus prazeres na frente da obra, tá? Sirva a Ele. Amém? Então é essa palavra que eu deixo para a sua vida, né? Eu queria orar por você nessa noite, né? Orar por você nessa manhã que está com problemas na sua vida sentimental, na sua saúde, né? Que precisa de oração. Bispo, eu preciso de restituição na minha vida. Amém? Cadê a primeira pessoa que vai ofertar, que vai semear, que vai abençoar a obra de Deus? Jaqueline, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar. Então vamos orar. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai. Senhor, nessa manhã, abençoa o teu povo. Dê uma semana, Pai, abençoada e produtiva. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, evangelista, tu já conseguiu
Tu já conseguiu vender essa casa, esse imóvel. Porque diante de ti, Deus coloca uma... E eu pensando que está descendo. Uma grande porta. Não uma porta normal. Uma porta espiritual. Porta espiritual. Porta espiritual.